A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que é um aluno assíduo dessa aula de escatologia, ou por que não dizer, dessa aula de teologia no seu lar. Nós temos alunos de todas as idades, crianças, temos encontrado muitos irmãos dizendo assim, olha, meu filho ou minha filha gosta muito do programa. Temos alunos que são adolescentes, jovens, adultos e muitos anciãos também. Grande parte dos nossos telespectadores são anciãos, são da terceira idade, que acompanha diariamente o nosso programa pela TV ou pela internet. O nosso desejo é esse. Diariamente eu tenho dito isso, eu vou dizer mais uma vez, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. E eu gostaria de lembrar que os programas sobre o livro do Apocalipse, os programas sobre o livro de Daniel estão sendo postados lá no YouTube, não é? Se você viu algum programa e deseja rever, ou se você perdeu, não pôde assistir, deseja ver, você pode procurar lá no playlist e assistir qualquer programa dessas séries. Essa já é a 4ª temporada. Nós já tivemos a 1ª temporada sobre os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Já tivemos a 2ª temporada sobre o panorama dos eventos escatológicos. Tivemos a 3ª temporada sobre o livro do Apocalipse e já estamos na 4ª temporada sobre o livro de Daniel. Você pode ir lá no playlist e rever algum desses programas. E se você quer entrar em contato conosco, enviar sua mensagem ou a sua pergunta, a sua crítica ou a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp 994661010. Muito bem, se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 4 do livro de Daniel. No programa anterior nós estudamos, nos programas anteriores na realidade, nós estudamos dos versículos 1 até o versículo de número 19, que foi o último versículo que nós estudamos. E nós vimos nos programas anteriores, que o rei Nabucodonosor, ele escreve uma carta falando dos sinais, das maravilhas que Deus tinha feito para com ele. Ele começa a descrever a grandeza de Deus, falando do reino de Deus, que é sempre eterno, que o reino não será passado para outro reino. E nós vimos que ele depois começa a descrever que estava dormindo, estava num período de muita prosperidade, estava muito bem na sua vida, mas ele teve um sonho, acordou-se perturbado, mandou chamar os sábios, os astrólogos, os caldeus, para darem a interpretação, e nenhum deles puderam, e por fim, vem Daniel, ele manda chamar a Daniel, que recebe o nome de Beltesazar, e ele descreve o sonho para Daniel. E no programa anterior, na realidade, nós vimos apenas a descrição do sonho, e nós até deixamos, para hoje nós trazemos essa interpretação que será dada pelo próprio Daniel. Então hoje nós vamos rapidinho só recapitular a partir do versículo de número 9. Versículo de número 9, que é a ocasião que o rei descreve o sonho para Daniel. Tá bem? A princípio dos versículos 9 até o versículo de número 19 é apenas uma revisão. Então é o rei que diz: Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, nós já explicamos sobre isso. Na verdade, quem estava sobre Daniel não era o Espírito dos deuses santos, era o Espírito Santo de Deus. Mas como são palavras de Nabucodonosor, você vai entender por que ficou Espírito com E minúsculo, e em vez de dizer Espírito Santo, ficou Espírito dos deuses santos. Ele diz que nenhum segredo era difícil para Daniel, porque no capítulo 2, Daniel revelou o sonho e deu a sua interpretação. Volta ao texto mais uma vez, versículo de número 9. Aí nós já citamos, que no versículo 9 ele diz que iria descrever, nós inclusive citamos lá na versão Nova Almeida atualizada, que diz assim: vou lhe contar o sonho que tive para que você me diga o que significa. A partir do versículo 10, ele descreve esse sonho. Nós vamos só recapitular para darmos a interpretação hoje. Versículo 10. Ele diz que, como foi o sonho? Ele disse que estava olhando e viu uma grande árvore na terra e cuja altura era muito grande. Ele não descreve a altura da árvore, mas diz que ela era muito alta, muito grande,
versículo 11. Observe que ele começa a descrever aí algumas características dessa árvore. Pode passar o texto, versículo de número 11. Aí ele diz que essa árvore crescia, ela se fazia muito forte, diz que a sua altura chegava até o céu, de tão alta que era essa árvore, e diz que a árvore foi vista até os confins da terra. Ou seja, qualquer pessoa era capaz de ver essa árvore onde quer que estivesse. Pode passar o texto, por favor. Versículo 12. Ele descreve características dessa árvore, que a sua folhagem era formosa, que o seu fruto era abundante, havia muito fruto nessa árvore, que havia sustento para todos, todas as pessoas poderiam comer do fruto desta árvore. Disse que debaixo dela estavam os animais que achavam sombra, não estavam ali dormindo, descansando à sombra da árvore, que as aves faziam morada nos seus ramos, faziam seus ninhos, morada nos ramos dessa árvore, e toda a carne, ou seja, todas as pessoas se mantinham dela. Então veja que era uma árvore importantíssima. Pode passar o texto, por gentileza. No versículo 13 ele diz, estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu ainda na minha cama, eis que um vigia, um santo descia do céu. Então algo divino, algo sobrenatural acontece. Um santo desce do céu. E esse santo traz um decreto. Qual é o decreto? Pode passar o texto, versículo 14. Este santo que desceu do céu dizia assim, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Espalhem-se, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Ou seja, é como se esse santo que descesse do céu trouxesse um decreto. Essa árvore vai ter que ser cortada. Os animais vão se espalhar, as aves vão ter que sair daí, de onde estão. Vai ter que ser cortada. Passe o texto, versículo de número 15. Mas ele diz, mas o tronco com as suas raízes permanecerá na terra. Só que não vai ficar solto não, diz com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, vai ficar presa, amarrada. Aí diz, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Então dá para perceber aí que essa árvore representa alguém, representa um ser humano, representa uma pessoa. Diz que a árvore vai ser cortada, mas o tronco, as raízes vão ficar na terra, mas vai ficar presa, e a sua porção, o seu alimento, o seu sustento será como os animais na grama da terra. É como se essa pessoa fosse sobreviver comendo dos produtos da terra, da grama da terra. Pare-se o texto, versículo 16. Diz assim, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, ou seja, este sonho é profético, esta árvore representa um homem, o coração deste homem vai ser mudado, e será dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, haverá um período de 7 anos, que ele vai ficar nessa condição. Volte o texto, passe o texto, versículo 17. Aí diz, esta sentença é por decreto dos vingadores, e esta ordem por mandado dos santos. Ou seja, houve uma ordem divina, houve algo sobrenatural, uma autoridade disse isso. Mas tem um propósito. Por que essa árvore será cortada? Por que será preso o seu tronco em cadeias? Aí diz, a fim de que conheça os viventes, não só a árvore, mas os viventes, que o Altíssimo, o El Elyon, tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dar a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Ou seja, quando ele quer, este é o Elyon que domina sobre tudo e sobre todos, quando ele quer, o mais baixo dos homens ele faz dominar sobre o mundo inteiro. Passe o texto, versículo 18. Pode passar, o versículo 18. Aí diz, isso em sonho eu vi, eu, rei Nabucodonosor, vi. Ou seja, terminou o sonho aí, foi o que eu vi. Aí ele diz, tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes. Ou seja, o rei identificou, sabia que Daniel era capaz de dar a interpretação. Aí ele diz mais uma vez, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Versículo de número 19. Aí diz então Daniel, cujo nome era Beltesazar, já dissemos, significa que Bel te proteja,
esteve atônito quase 1 hora. Foi o último texto que nós estudamos. Daniel passou ali quase 1 hora atônito, né? Como que se estivesse ali admirado, perplexo, preocupado. Os seus pensamentos o turbavam. É como se Daniel dissesse assim: meu Deus, como é que eu vou dizer isso ao rei? Traz a tela. Não é que Daniel estava com medo, é que Daniel queria o bem do rei Nabucodonosor. Daniel foi honrado naquele reino. Daniel era um homem de confiança do rei. Daniel queria o bem do rei. Não é que Daniel estivesse com medo de dar a interpretação. É porque Daniel, na verdade, lá no íntimo, Daniel não queria que aquela sentença fosse para o rei Nabucodonosor. Volte o texto mais uma vez. Veja o que diz o versículo 19. Aí o rei disse, quando o rei percebeu que Daniel não estava falando, estava calado, estava turbado, disse assim: Beltesazar, como que diz Daniel, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Como que diz assim: diga o que você tiver de dizer, diga, interprete, não se preocupe, não tenha medo. É como se o rei dissesse assim. Aí Daniel responde assim: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio. É como se Daniel dissesse assim: o meu desejo, o que eu desejo, ó rei, é que esse sonho se concretize com aqueles que te odeiam. E a sua interpretação para os teus inimigos. Traz a tela. É como se Daniel dissesse assim: olha, rei, eu não queria que esse sonho fosse contigo. Eu não queria que essa pessoa fosse tu, ó rei. O desejo mesmo é que esse sonho acontecesse com aqueles que te odeiam, com aqueles que são teus inimigos. Mas nós vamos ver pelo contexto que, na verdade, esse sonho é uma antecipação de uma experiência que seria vivida posteriormente pelo rei Nabucodonosor. Até aí foi só revisão. A partir de agora sim, vamos dar continuidade ao texto. Pode passar o texto, versículo de número 20. Aí Daniel começa agora a trazer a interpretação. Ele diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra. Pode passar o texto até o versículo 22. Aí ele diz: cujas folhas eram formosas, o seu fruto abundante, e em quem todos haviam mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Pode passar o texto, versículo 22. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. Traz a tela, por gentileza. Então, nós dissemos no programa anterior, embora aqui não tenhamos trazido ainda a interpretação, mas que aquela árvore representava uma pessoa. E por que nós dissemos isso? Porque aquela ordem daquele vigia, daquele santo, dizia que o seu coração seria mudado. Deixaria de ser um coração de homem para ser um coração de animal. Seria mudado por um coração de animal. Então Daniel chega a dizer que esta árvore, né, que era frondosa, que era muito alta, que havia muita folhagem, que havia muito fruto, que as aves moravam nas suas folhagens, nos seus ramos, que os animais estavam embaixo da sua sombra e que havia mantimento para toda a terra. Quem era? Era o rei Nabucodonosor. Nós já dissemos aqui que no capítulo de número 2, quando Daniel vai trazer a interpretação daquele sonho, daquela grande estátua, Daniel diz assim: tu és a cabeça de ouro. E agora, Nabucodonosor, nesse sonho, é representado aqui por uma grande árvore, uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, uma árvore que alimentava o mundo inteiro. Por quê? Porque era o homem no sentido humano, eu digo, no sentido político, eu digo, não do ponto de vista divino, sobrenatural, porque com certeza Daniel e seus amigos eram mais importantes do que ele. Mas no sentido administrativo, Nabucodonosor era o homem mais importante do mundo. Então observe que o reino, a dimensão, a grandeza da Babilônia, que foi de todos os impérios o mais rico, o que teve o maior apogeu. A história dos impérios que sucederam a Babilônia, ou seja, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, eles tiveram período de tempos maiores, eles tiveram abrangência territorial maiores, eles tiveram maior extensão
tanto de tempo como de terras, enfim, em outros aspectos foram maiores, mas no sentido de glória, de riqueza, de apogeu, de administração, não teve outro igual à Babilônia. Nós já falamos aqui sobre as dimensões de Babilônia, sobre as suas ruas, seus muros, nós já dissemos nos programas anteriores. Então, sem dúvida, a Babilônia era até aquele tempo o maior e mais poderoso império. Depois de Babilônia surgiram outros maiores em extensões territoriais e em questões de tempo, mas não em termos de glória e de apogeu. E nós já dissemos aqui que Nabucodonosor, sem dúvida, foi um grande administrador. Então, na realidade, as pessoas do mundo eram dependentes dele, né? As pessoas sobreviviam. Por isso que diz que essa árvore havia sustento para todos, que os animais estavam debaixo daquela árvore, que as aves estavam também fazendo ali suas moradas, seus ninhos. Então, na realidade, aquela árvore representava o próprio rei Nabucodonosor. Volta o texto mais uma vez, versículo 22. Aí ele diz, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu. É claro que quando diz chegou até o céu, não significa dizer necessariamente que ele chegou até Deus, não necessariamente. Ou que a grandeza chegou até o céu no sentido literal, mas que ficou conhecida no mundo inteiro, inclusive no céu. É esse o sentido do texto. Volte mais uma vez, por favor. E chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então eu vou dizer assim, que no aspecto político, o mundo da época era governado pelo Império Babilônico. E quem era que governava a Babilônia? Era o próprio rei Nabucodonosor. Então, ele tem o domínio sobre os povos, sobre as nações. Nós vimos isso. Observe que no capítulo 4, versículo 2, quando ele quis fazer conhecidos os feitos e os sinais de Deus, ele escreveu uma carta para todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra. É claro que era o mundo conhecido da sua época. Então, por isso que ele é representado aí como essa grande árvore, essa árvore frondosa. Passe o texto, por favor, versículo de número 23. Aí ele diz, e quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu. Então, quem era esse vigia? Quem era esse santo? Não era outro, senão o próprio Deus. Traz a tela, por gentileza. Então, observe as grandes experiências do rei Nabucodonosor. Eu torno mais uma vez a falar dessa tecla. No capítulo 2, no sonho da grande estátua, ele viu uma pedra que foi atirada sem um auxílio de mãos. E o que é que aquela pedra representava? Cristo. Ele viu que a pedra cresceu e encheu o mundo, o que representa o reino milenial. No capítulo 3, ele viu o quê? Ele viu o quarto homem passeando na fornalha de fogo. Ele viu uma teofania, uma manifestação, uma aparição do próprio Deus. E no capítulo 4, ele viu que um vigia, ele viu um santo. Que coisa interessante. Ele não só ouviu, ele viu. E eu posso dizer isso mais uma vez, que Nabucodonosor teve experiência que muitos cristãos não tiveram. E que muitos judeus também não tiveram. Essa série de experiências que ele descreve no livro, né? Que Daniel descreve no livro. E nós já falamos sobre isso. A experiência do capítulo 4 é superior ainda às demais experiências. É como se a cada capítulo, a cada experiência, elas fossem crescendo, elas fossem aumentando. Então, eu não estou dizendo que Nabucodonosor chegou a ver a pessoa de Deus, não posso dizer isso. Mas eu posso dizer, em sonho ele viu aquele vigia, aquele santo que descia do céu. Então, tudo nos leva a crer que era, no sonho, né, uma aparição divina, ou do próprio Deus, ou do próprio Cristo pré-encarnado, ou uma manifestação do anjo do Senhor. Mas que o texto mostra claramente que esse vigia, que esse santo não era outro ser senão um ser divino, que era possivelmente uma teofania. Volta o texto. Aí Daniel interpretando diz, e quanto ao que viu o rei um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo,
e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. O que era isso? Isso era um decreto de Deus, era uma determinação de Deus, era Deus determinando o que iria ocorrer com esta árvore, ou seja, com o rei Nabucodonosor. Passe o texto, por gentileza. Aí ele diz, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Ou seja, é Deus que está decretando, é Deus que está determinando. E nós já dissemos aqui que existe 2 aspectos da profecia bíblica e nós precisamos estar atentos a isso. Tem coisas que Deus apenas anuncia o que vai ocorrer. Tem eventos que Deus apenas diz com antecedência o que vai acontecer, sem que seja necessariamente uma determinação de Deus. Deus apenas diz o que vai ocorrer, o que vai acontecer. Então, por exemplo, quando Jesus se refere a Judas Iscariotes como filho da perdição, eu não creio que aquilo tenha sido uma determinação de Deus. Que Deus determinou ou escolheu Judas Iscariotes para trair o Filho de Deus, eu não creio nisso. Porque se eu crer assim, eu vou dizer que Deus seria injusto de escolher um homem para trair o Filho de Deus e depois colocar esse homem no inferno porque esse homem traiu ou negou a Jesus. Ou, não vou dizer negou a Jesus, mas eu vou dizer assim, que ele vendeu Jesus pelas moedas de prata. Mas existe outro aspecto da profecia bíblica que é uma determinação, é Deus que determina o que é que ele vai acontecer. Então esse texto de Daniel capítulo 4 não era Deus apenas dizendo o que iria acontecer, mas Deus estava decretando, Deus estava determinando. Era um decreto, era uma sentença, era uma ação divina que iria ocorrer na vida do rei Nabucodonosor. Volte o texto mais uma vez. Aí ele diz, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Olha aí mais uma vez, o El Elyon, aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Aí ele diz, que virá sobre o rei, meu Senhor. Então Daniel tinha essa certeza de que aquele decreto, aquela sentença viria sobre o rei. Ele tinha dito lá no versículo de número 19, né? Que o desejo dele, na verdade, é que aquilo ocorresse com os inimigos do rei. Que o desejo dele era que aquilo ocorresse com os que queriam mal do rei. Mas que Daniel sabia perfeitamente, quando Deus lhe deu a interpretação, que aquilo era um decreto do próprio Deus, que seria algo que iria ocorrer na vida do rei Nabucodonosor. Passe o texto mais uma vez, versículo de número 25. É Daniel ainda explicando, dizendo ao rei Nabucodonosor o que iria ocorrer com ele. E ele diz, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Ou seja, esse decreto, essa sentença divina, vai fazer com que o rei Nabucodonosor saia do seu trono, deixe o seu palácio e vá viver como os animais. Volta o texto, por favor. A tua morada será com os animais do campo, tu vais dormir, tu vais se alimentar como os animais. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Imagina, irmãos, vamos pensar agora. Aquele rei, aquele monarca, nós já dissemos aqui, o homem mais importante do mundo no aspecto político, aquele homem que tem à sua disposição as melhores comidas e as melhores bebidas, as melhores iguarias, os melhores cozinheiros, as melhores bebidas, o que ele quisesse, o que ele desejasse comer. Porque, como ele dominava o mundo, com certeza havia muitos alimentos que poderiam ser traídos de outras nações, outros povos para ele. E agora ele recebe um decreto, ele recebe uma sentença. Primeiro através de sonho, depois através da interpretação de Daniel. Que ele iria deixar o palácio, que ele iria deixar o trono, que ele seria companheiro dos animais, que ele iria comer pasto como os animais, seria servido para ele pasto, como qualquer animal. Volta o texto, por favor. Ele diz, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Ou seja, você vai ficar ao léu, recebendo sol e chuva, recebendo orvalho.
e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, que nós interpretamos como sendo dos 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Em outras palavras, Daniel estava dizendo, até que você reconheça a soberania de Deus. E isso me faz lembrar o que está no capítulo 2, versículo 21, quando Daniel, depois que Deus deu a revelação e a interpretação do sonho, aí Daniel disse, Daniel capítulo 2, versículo 20, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. E se você está acompanhando desde os primeiros programas sobre o livro de Daniel, você sabe disso, que um dos temas principais do livro é exatamente a soberania de Deus. Através dessas histórias, Deus está mostrando, não só a Daniel, não só aos seus amigos, não só aos grandes reis lá da Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro, mas Deus está mostrando ao mundo inteiro quem é soberano, quem é que governa, quem é que domina, quem é que tem o poder, o domínio sobre o Filho dos homens. Essa é a realidade. Há, acima dos governos humanos, há um ser superior que controla, que domina sobre tudo e sobre todos. É claro que não resta dúvida disso, que em situações normais, Deus permite que os homens escolham os seus governantes. É claro que em situações normais, Deus permite, não é? Em países democráticos, por exemplo, que os cidadãos possam ir às urnas. E até certo ponto, Deus respeita a escolha dos homens. Embora eu não possa concordar que a voz do povo é a voz de Deus, eu não posso concordar porque nem sempre, e eu vou até mais além, a maioria das vezes a voz do povo não é a voz de Deus, eu posso dizer isso, sem medo de errar, mas Deus permite. Mas Deus também muitas vezes intervém na história dos homens. Muitas vezes Deus intervém na história da humanidade para mostrar que o poder, o controle, a soberania é dele. Onde foi que Isaías viu ao Senhor? Capítulo 6 de Isaías, ele disse, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Que coisa interessante. Isaías viu a Deus sentado no trono, e trono fala de quê? De poder, de domínio, de soberania, de autoridade, de governo. Então, acima dos governos humanos está o trono de Deus, que controla, esse Deus que muitas vezes intervém na história da humanidade e faz como lhe apraz. Então, nós vamos perceber que Daniel deixa bem claro ao rei que o sonho não era uma coisa boa. Você, como se ele dissesse ao rei que o rei iria passar 7 tempos, que estaria com os animais, que estaria comendo pasto como boi, que iria receber orvalho do céu, até que, volta o texto mais uma vez, observe o que é que diz o texto, pode abrir a tela, por favor. Aí ele diz, até que conheças, ou em outras palavras, até que você tome consciência disso, que o El Elyon, o Deus Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então esse Deus que é soberano, esse Deus que governa tudo e todos, ele dá a quem quer. É ele quem escolhe, é ele quem decide. Né? Muitas vezes ele age na história da humanidade. Pode passar o texto, por gentileza. Versículo 26. Aí diz assim, e quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Traz a tela, por gentileza. Então, graças a Deus, tem uma notícia boa, tem algo bom nesse sonho. É que não será permanente. O rei não seria destituído do reino para sempre. Esse sonho não fala da queda de Babilônia, não fala da queda de Babilônia. O que vai falar da queda de Babilônia é o capítulo 5, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar. Aquela sentença lá, a mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Aí sim, fala sobre a queda de Babilônia, nós vamos ver no capítulo 5.
Mas o capítulo 4 não. Fala de uma experiência que o rei Nabucodonosor iria vivenciar, mas que depois ele seria restituído ao seu trono. Mas quando é que ele seria restituído ao seu trono? Quando ele reconhecesse que o céu reina. E essa expressão, o céu reina, significa dizer que Deus, o soberano, o El Elyon, é que controla tudo e a todos. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 27. Aí diz assim, 27 e 28, diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Que coisa interessante. Daniel não só traz a interpretação, mas Daniel aproveita a ocasião para trazer um conselho ao rei Nabucodonosor. Isso me faz lembrar o que ocorreu lá no Egito, quando José interpretou os sonhos de Faraó. Quando José interpreta os sonhos de Faraó, que diz que as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura, e que as 7 vacas magras que engoliam as gordas, bem como as 7 espigas secas que engoliam as espigas cheias, representavam 7 anos de fome, José aconselhou a Faraó: coloca um homem sobre o Egito, para que este homem possa armazenar alimentos, para que quando vier os 7 anos de fome, haja fartura, haja alimento no Egito. José foi chamado só para interpretar, e o que foi que ele fez? Interpretou o sonho e aconselhou a Faraó. E com Daniel não foi diferente. Daniel foi chamado apenas para trazer a interpretação, mas além de interpretar o sonho, o que foi que Daniel fez? Aconselhou. E qual foi esse conselho? Quais foram as palavras de conselho que Daniel trouxe para o rei Nabucodonosor? Volta o texto, versículos 27 e 28. Ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: seja mais justo. Não cometa injustiças no seu reino. Então, Daniel agora, ele chama a atenção, porque o que Daniel queria na realidade era que o rei mudasse de atitude, mudasse de coração, procurasse ter um coração ainda mais justo, ainda mais honesto, ainda mais caridoso, ainda mais misericordioso. Não para que viesse anular o decreto, porque já havia sido decretado. Se Deus deu o sonho, porque aquele sonho iria ocorrer? Mas que pelo menos aquilo se prolongasse, se prorrogasse por mais tempo. Então, o primeiro conselho de Daniel ao rei Nabucodonosor é que ele desfizesse seus pecados pela justiça. Ou seja, que o rei não cometesse injustiça, que ele procurasse ser justo nas suas decisões, nos seus negócios. Volta o texto, por gentileza. Ele diz: desfaze os teus pecados pela justiça, ou seja, seja mais justo. E as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, em outras palavras, ele estava dizendo: seja mais misericordioso, estenda mais as mãos ao aflito, ao necessitado, procure ajudar mais as pessoas, seja mais misericordioso. Aí ele diz: talvez se prolongue a tranquilidade, como que diz assim, talvez você tenha mais dias reinando aí em paz. Talvez você tenha dias mais tranquilos, mais quietos, mais sossegados. Inclusive, é bom lembrar isso, que ele, quando ele estava falando sobre os sonhos, sobre as visões que ele teve, ele disse que estava vivendo exatamente esse período, tranquilo, sossegado, próspero, né? Veja o que diz o capítulo 4, versículo 4. Que quando ele sonhou, ele estava exatamente no período de paz, de prosperidade. Ele diz assim: eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Ou seja, ele estava próspero, ele estava bem, ele estava vivendo um dos melhores momentos do seu reino. Mas o que é que Daniel estava aconselhando a ele? Daniel estava dizendo: seja mais justo,
seja mais misericordioso, porque talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, quem sabe, ó rei, se você agir com mais justiça, se você for mais misericordioso, talvez se prolongue essa tua tranquilidade. Talvez esse decreto não ocorra logo, mas seja adiado. Volta o texto mais uma vez. Aí o texto diz assim: talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas diz o texto: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ou seja, era algo inevitável, já havia sido decretado por Deus. Então todas as coisas vieram. Por quê? Primeiro, para confirmar que o sonho era profético. Todas as coisas vieram para comprovar de que não era simplesmente imaginação da cabeça do rei, mas era um sonho profético. Foi Deus que deu aquele sonho. Segundo, para comprovar, para confirmar que a interpretação também estava correta. O sonho era profético e a interpretação dada por Daniel era também correta. Em terceiro lugar, para provar que as profecias bíblicas são infalíveis. Talvez, se fosse outra pessoa, se fosse um outro rei, não queria descrever essas experiências. Talvez não quisesse nem que fosse registrada essas experiências. Mas que coisa interessante. É o próprio rei Nabucodonosor que inicia no capítulo 4 falando desses sinais, dessas maravilhas de Deus, das experiências que ele teve com Deus. Ou seja, era desejo de Deus que essas experiências fossem divulgadas em todo o reino. Pode passar o texto, versículo de número 29, que é 29 e 30, que é o último texto que nós vamos estudar hoje. E vamos dar continuidade a esse assunto no próximo programa, ou nos próximos programas. Aí diz o texto. É claro que isso aí é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Meramente ilustrativa, só para a gente ter uma ideia da grandeza lá de Babilônia. Aí diz, ao cabo de 12 meses, ou seja, 12 meses, um ano depois, que Daniel traz aquela interpretação, um ano depois daquele sonho, onde estava Nabucodonosor andando, passeando sobre o palácio real, olhando a grandeza do seu reino, daquele palácio com as suas dimensões. Aí ele disse assim, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Em outras palavras, o rei agora começa a se orgulhar, começa agora a se envaidecer, se engrandecer pelos feitos, pelas conquistas, pelas construções. Ele esqueceu de atribuir a Deus a glória. Ele esqueceu que é Deus que dá ao homem sabedoria, capacidade, inteligência. Ele esqueceu que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. O rei deixou que o seu coração se envaidecesse, se ensoberbecesse. É possível, é muito possível que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nos primeiros meses depois do sonho, é possível que o rei tenha se tornado mais vigilante, mais cauteloso. Talvez ele procurou ser um homem mais justo, talvez procurou ser um homem mais misericordioso, para que aquilo se prolongasse, mas o tempo vai passando e é como se o rei agora esquecesse das experiências que teve. E ele começa agora a se envaidecer. E nós vamos ver no próximo programa o quanto a Bíblia nos adverte sobre o perigo da soberba, o perigo do orgulho, o perigo da vaidade. Nós vamos ver no próximo programa exemplos de pessoas, de seres espirituais e de seres humanos, que tiveram as suas vidas destruídas, arruinadas por causa da soberba, por causa do orgulho e por causa da vaidade. Então não vai ser possível concluir hoje, mas se Deus permitir, no próximo programa nós vamos dar continuidade e explicar como se deu essa experiência com o rei Nabucodonosor e como ele foi reestabelecido ao seu reino.